Mas acho que quando o Vida e Paz fez 1 ano, foi 1 ano que eu estive aqui? Acho que foi quando. Ou mais? Eu não me lembro, tem um bom tempo já, acho que tem uns 5 anos isso, não tem? Tem uns 5 anos eu estive aqui, pregando aqui. Viemos com o grupo Vida e Paz da Rodaque. Nessa época nós estávamos lá como pastores auxiliares. E o pessoal me chamou e foi bom estar aqui com vocês. E estou feliz de estar com vocês novamente. Deus é muito bom. É um tema muito interessante, né? Que na verdade, se a gente for parar para analisar, temos argumentos para falar talvez o ano todo e mais um pouco ainda, né? E na verdade é um conteúdo, talvez um tema que hoje tem muita necessidade, uma extrema necessidade hoje de se falar sobre família, se falar sobre nossos princípios, a nossa devoção, falar sobre aquilo que nós cremos e não abrir mão da nossa fé. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10, perdão, a partir do versículo 3 diz: embora estejamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque a arma da nossa milícia não são carnal, mas ela é poderosa em Deus. Glória a Deus. Para quê? Porque essa arma tem o poder de anular sofismas, filosofias e todo argumento que se levanta contra a palavra de Deus. Irmãos, um dos títulos do diabo é o quê? Pai da mentira. A palavra de Deus diz em João 8:32, não, perdão, 8:45, o diabo é o pai da mentira. A palavra de Deus diz também aqui que ele é enganador. Apocalipse capítulo 12 diz que ele veio, foi lançado do céu. Ele não veio por livre com toda a vontade, foi lançado. E diz a Bíblia que ele tem o poder de enganar toda a terra. A palavra de Deus diz em Mateus também, capítulo 24, Jesus Cristo disse: olha só, se não fossem os escolhidos, ele está dizendo, olha só, a mentira do diabo no fim dos tempos vai ser tão parecida com a verdade, vai ser tão adocicada, que se não fossem os escolhidos, eles enganariam até a própria dos escolhidos. Se não fôssemos separados, disse Jesus, a mentira dele vai vir de uma maneira tão adocicada, que se nós não fôssemos separados por Deus, nós também seríamos enganados pela mentira dele. Então a palavra de Deus diz que a nossa arma é poderosa para anular o que a televisão fala, as mentiras das mídias, o que ela tenta colocar em nossa casa, em nossa mente, em nosso pensamento. Efésios capítulo 6, ele fala sobre a armadura. Paulo está falando sobre uma guerra, ele fala sobre se revestir e inicia essa fala dele falando, se fortalece em Deus. Ele fala que o primeiro oponente a ser necessário na tua e na minha vida é Deus. E depois ele diz assim, na força do teu poder, colocando a armadura de Deus. Ele vai falar sobre o capacete. Efésios fala sobre o capacete da salvação, mas a Bíblia também fala sobre o capacete da esperança, para proteger a nossa mente. Irmãos, vocês falaram aqui um pouco de fé. Eu amo fé. Amo fé. A palavra de Deus diz, eu sei como que está a sua fé, mas Marcos capítulo 5, versículo 36. Quando Jairo recebe a notícia que a filha tinha morrido, 12 anos de idade. Sua filha já morreu, não me incomoda mais Jesus. Jesus Cristo olha para Jairo, irmãos, e diz assim: não tenha medo, continua acreditando. A palavra para a minha vida e para a sua, naquilo que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, os dias são maus. Naquilo que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, para quando chegar o dia mau. Naquilo que a Bíblia fala em Tessalonicenses, que no final do tempo o homem seria amante de si mesmo, adoraria a si mesmo, ou seja, somente eu e só eu e apenas eu. Então nesse período, a palavra para a minha vida e para a tua é: continua acreditando. Glória a Deus. Os dias são maus. Glória. Estamos sendo bombardeados. Está difícil colocar os nossos filhos na escola. Trabalhando na escola com crianças.
Pastor, essas crianças parecem tudo filho do capiroto. Olha a palavra de uma autoridade. Olha a palavra daquela pessoa que tinha que estar com a responsabilidade, com a incumbência de estimular crianças. Está falando que crianças parecem com o filho do capiroto. E aí? Estamos alegres? Mesmo diante disso tudo, eu queria falar um pouco sobre a alegria nessa noite. Eu queria falar sobre alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Eu queria usar o texto de um homem que tinha todo o cenário. Tinha todo um cenário para a última palavra talvez ser escolhida, seria alegria. Tinha tudo para não usar essa palavra. Talvez desistência. Como alguns aí, estamos no período de apostasia. Esse caminho não leva a nada. Como falaram para Jesus, difícil ouvir esse sermão e virar as costas. Mas ele usa a palavra alegria. E a pergunta que eu faço para mim e para você, você é alegre? Você é alegre? Diante de tudo isso que estamos vivendo. Irmãos, vou te dar 2 motivos para você ser alegre. Ou para você se alegrar. Deixa eu ter a Bíblia aberta, Filipenses capítulo 4, vamos orar. Pai, eu quero te louvar. Porque de fato o Senhor é bom. E não existe outro além de ti. Obrigado por toda a tua bondade, por toda a tua lealdade, pelo teu carinho e teus cuidados para comigo, para a minha casa. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito nesta igreja, pela forma que o Senhor tem se movido neste lugar. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para receber de Ti, para Te adorar, para Te louvar. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo para a nossa vida nessa noite, neste lugar. Então toma nossas vidas. Abre o nosso entendimento, Pai, que a palavra de Paulo seja a minha palavra. Deus nos dê um espírito de revelação e entendimento dentro da Tua palavra, para que possamos, Pai, crescer na graça. Porque aprendemos, ó Pai, que aquele que cresce na fé, tudo ao seu redor cresce. Então, em nome de Jesus, toma a nossa vida. Primeiro motivo para você se alegrar. Vamos lá. Dentro do presídio. Filipenses 4, versículo 4, vamos ler esse versículo, depois nós vamos dar continuidade. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu digo, alegrai-vos. Tema, família blindada. Mês da família. E a palavra de um presidiário é se alegre dentro do presídio. Paulo preso, ele pega agora e escreve para a igreja de Filipe: se alegre do Senhor. E depois ele fortalece dizendo: outra vez eu digo, alegre-se no Senhor. Que motivo eu tenho para me alegrar, pastor, diante de tudo isso? Diante de tantos sinais? Temos muitos motivos. E o primeiro motivo que eu vou dizer para você, sabe qual é? Vamos começar ali. João capítulo 3, versículo de número 16. Porque se esse versículo não for motivo de alegria, eu não sei mais o que é. Porque nesse versículo vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Mas pode melhorar. Pode ainda ficar melhor ainda. Pode ficar melhor. A Bíblia diz que tentaram jogar Jesus por espinhadeira abaixo. A Bíblia diz que tentaram, uma das conversas era apedrejar Jesus. Mas está lá no Antigo Testamento que estava separado para ele a cruz. Não era lançado dali, não era pelo apedrejamento, mas tinha um projeto. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo: explica essa palavra para mim de tal maneira. Porque para mim é uma palavra inexplicável.
Agora não é só o único filho, agora é um de multidões. Aleluia. Sabe por que eu tenho que me alegrar? Porque Isaías capítulo 9 vai dizer para mim e para você: porque o filho se nos deu, um menino nasceu, principado e potestade estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora João capítulo 16, Isaías capítulo 9 diz: Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco. Mas agora Isaías, João capítulo 16 vai dizer assim: e eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai morar dentro de vocês. Preciso me alegrar, bem? Dá para me alegrar mais? Porque a palavra de Deus diz para mim e para você, meu irmão, que o cordeiro que estava morto agora está vivo para todo sempre. Ei, meu irmão, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você: e chegou o discípulo se alegrando, dizendo para Jesus: olha só, até o diabo se submete em teu nome. E sabe qual foi a resposta de Jesus Cristo? Não se alegre por isso, mas se alegre porque o nome de vocês está lá no céu. O nome de vocês está lá no céu. Glória a Deus. De tal maneira. Vamos lá para a cruz. Vamos para a cruz então. Então Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então foi feita a vontade do Pai. E Jesus Cristo foi na cruz. E você sabia que ser colocado na cruz se considera maldito? E é por isso que a Bíblia diz em Gálatas que ele se fez maldito por você e por mim. E agora naquela cruz ele fala uma palavra muito interessante, irmãos. Elohim, final da frase dele. Elohim, Elohim, lama sabachthani. E quer dizer o quê? Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E aí, a maneira. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu vou dizer para você uma coisa: Jesus levou todo o nosso pecado sobre si. E a Bíblia diz em Isaías: o meu braço não está encolhido para que eu não venha te ajudar, o meu ouvido não está tampado para que eu não venha te ouvir, mas o vosso pecado me separa. O vosso pecado me separa. Então, quando Jesus recebeu o pecado sobre o ombro dele, de toda a humanidade, pela primeira vez em toda a eternidade, ele se separou de Deus. A maior dor dele não foi o chicote nas costas. A maior dor dele não foi o espinho sendo cravado na sua cabeça. A maior dor de Jesus Cristo foi em toda a eternidade. Ele nunca foi separado do Pai dele. E pela primeira vez ele teria que passar por isso. De tal maneira, tem mais motivo para se alegrar, irmãos? 2 Timóteo 4,7. O apóstolo Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, concluí minha carreira e guardei a fé até o final. E agora a coroa da vida está me aguardando. Olha só, a coroa da vida está me aguardando. E ele diz: não somente para mim, mas ela está sendo separada para todos que esperam a vinda de Jesus Cristo. Sabia que tem uma coroa para você, meu irmão? Por que não se alegrar? Ei, esse é o primeiro motivo por que não se alegrar. A palavra de Deus diz em Neemias capítulo 8, versículo 10: a alegria do Senhor é a nossa força. Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Por que não se alegrar, meu irmão? O salmista disse: eu quero para mim e para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar. Eu não sei por quanto tempo você tem chorado, mas a Bíblia garante que a alegria está a caminho. Aleluia! Temos vários motivos. Você é filho. Filho de quem? 1 Coríntios capítulo 12. Outrora vocês serviam a deuses que não falam, mas hoje vocês servem o Deus vivo, o Deus que fala. O Deus que fala. Ei, meu irmão, a palavra de Deus diz em Isaías que ele mede o universo na palma da mão dele. Olha que Deus.
A palavra de Deus diz, irmão, que Ele chama as estrelas pelo nome, e segundo os estudiosos, tem mais estrelas no céu que está sobre a tua cabeça do que grão de areia em todo o deserto, em toda a praia que existe na terra. Isso segundo os estudiosos. Um Deus que ajunta todo o oceano, todos os rios na concha das suas mãos. E sabe quem é? Seu Pai. Aleluia. Seu Pai. Glória a Deus. Vamos para a família. Porque o propósito de Deus, quando Ele constituiu a família, irmão, pode acreditar, não foi para gerar dor e sofrimento. Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: eu que sei o tipo de pensamento que eu tenho a vosso respeito. Sabia que Deus está pensando em você agora? Sabia? Sabia que você está dentro da mente dele? Você faz parte dos pensamentos dele. E ele diz assim: pensamentos bons e não pensamentos ruins, para dar a vocês um futuro que vocês desejam. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá para Gênesis. Vamos falar de alegria. Gênesis capítulo 2. Deus cria o homem. E vai mais adiante, a Bíblia fala o quê? Que não achou uma ajudadora, uma pessoa com a mesma característica para o homem. E o homem começa a se sentir sozinho. E a Bíblia diz agora que Deus cria uma esposa para Adão. E mais para frente, a Bíblia agora fala que Deus manda multiplicar, Gênesis capítulo 2 mesmo. Multiplique e fecunde, enche a terra. Cria a família. Você se lembra que ele disse: os pensamentos são bons? Então pode acreditar no que eu vou te falar. Ninguém casou para sofrer. Ninguém casou para se entristecer. O diabo pode estar empurrando a cabeça através de alguns, como tem colocado lá fora, no mundo que talvez antes era mais feliz, mas é mentira. Não é bom que o homem esteja só, é bíblico. Não é bom que o homem esteja só. Então, meu irmão, você casou para ser feliz. Deus te deu a sua esposa, Deus te deu o seu marido para aumentar a sua alegria. E o seu filho faz parte desse projeto. Tudo parte dos planos de Deus, irmãos. Glória a Deus. Tudo parte dos projetos de Deus. Aleluia. Mas só que nós estamos vivendo dias, sabe, não sei se você já percebeu, mas onde eu moro, na Alegria, eu morei em Volta Redonda, também você fica assustado com o número de drogaria. Não tem mais farmácia, agora é drogaria. Tudo com pelo droga. Eu acho que tem até mais drogaria do que bar na cidade. Isso poderia, era para ser bom. Era para ser bom, né? Qualquer lugar eu achar. Mas eu acho que não é bom, eu acho que está trazendo um sinal para nós que não é bom ter drogaria em todo lugar, sabe por quê? Porque se está tendo tanta drogaria assim, é porque a demanda é grande, está tendo muita doença. Muita doença. Eu quero falar agora sobre o ladrão da alegria. O que está tirando o sorriso de muitos casais? De muitas famílias? O que está tirando o brilho daquilo que Deus fez? A palavra de Deus chega a dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. O que está tirando o brilho agora? O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6, se você quiser acompanhar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos parar aí. Ansiedade. A ansiedade é a maior vilã da alegria das pessoas. A preocupação, como Jesus Cristo disse em João capítulo 14. Ele mudou o nome de ansiedade para preocupação. A ansiedade tem sido maior vilão. Augusto Cury, há mais de 5, 10 anos atrás, na verdade, ele disse que a doença dos séculos vai ser a ansiedade e a depressão. Doenças psicossomáticas
27, quando fala de edificar a casa, de proteger a casa, no versículo 3 também que vai dizer, porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Você tem dormido, meu irmão? Como tem sido as suas noites de sono? Provérbios capítulo 12, versículo 5 pode dizer para mim e para você: um coração ansioso deprime a pessoa, mas uma boa palavra o alegra. Como é que você tem andado dentro da sua casa? Como tem sido o seu dia a dia? Augusto Cury está dizendo, ele disse em um dos livros dele, a síndrome do pensamento acelerado. E eu vou provar para você que nós estamos muito mais acelerados do que talvez algumas gerações atrás, ou talvez na nossa infância. Muitas pessoas dizem assim, caraca, amanhece o dia, quando vê o dia já está terminando. E eu já falei, já cometi esse erro, sabia? Amanhece o dia, quando vê o dia já está terminando. Vou dizer uma coisa para você, não é o dia que está acelerado, é nós que estamos acelerados. Síndrome do pensamento acelerado. Hoje vocês falam uma coisa aqui, que falaram assim em muitos países, de ter 2 trabalhos para conseguir cuidar da família. 2 trabalhos. Síndrome do pensamento acelerado. Mateus capítulo 6. Escuta o que Jesus Cristo fala sobre ansiedade. Jesus Cristo ele fala sobre politeísmo. O que é esse? É um povo que adora vários deuses. Ele disse, vocês vão ser como eles. Observe o lírio do campo. Não testem. Não costura, não faz roupa. Mas eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo, que hoje está florido e bonito, e amanhã é lançado no fogo. Ele fala sobre roupa. Ansiedade. Ele fala, não se preocupe. Ansiedade. Depois ele fala sobre comida. Os pássaros. Olha lá, irmãos. Ele tem uma forma de colocar a palavra de uma maneira muito poderosa, porque ele fala assim, olha os pássaros. Os pássaros não trabalham. Olha o que Jesus Cristo traz. Os pássaros não trabalham. Os pássaros não têm armário, não têm celeiro para juntar sementes. Mas mesmo assim, eles são alimentados. Não vá no embalo da síndrome do pensamento acelerado. Não caia no erro, como diz lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em bom trabalho o trabalhador. Não caia no erro de trabalhar muito, porque talvez o trabalhar muito vai te afastar de Deus. A Bíblia diz que ele não pode esquecer lá em Mateus 6,33. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E depois ele vai dizer assim, que ele vai dar todos os dias o seu pão. Você se lembra, irmãos? Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, me ajuda. Você se lembra das ciladas do diabo? Você se lembra das filosofias, dos argumentos? Você se lembra também de Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com esse mundo, não se amolde ao estilo de consumismo, ou estilo de vida desse mundo, mas muda a vossa mentalidade. Aí você não é da terra, você é do céu. Glória a Deus. E agora, meu irmão, ele vai dizer para mim e para você, sabe? Salmo 37, versículo 25. Sou velho, mas já fui jovem. Nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Sabe, o Salmo 127 traz a imagem de um pai que quer trazer o pão para casa, de um pai que quer proteger a sua casa, como todo marido faz. Mas ele está dizendo assim, ei, não é através de trabalhar muito que você vai sustentar a tua casa. Você se lembra do papo de Moisés? E aí fala, o negócio é o seguinte, deixa o povo ir para adorar a Deus no deserto. O que Faraó falou? Aqui, aumenta o trabalho do povo hebreu, porque eles estão muito ansiosos, querendo adorar a Deus. Muitas vezes,
O trabalhar demais pode ser um tipo de cilada do diabo. Cuidado. Se ele não prover na tua vida, se ele não fazer, ninguém mais pode fazer. Esqueceu do que a Bíblia diz, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um único dia. Não se esqueça do que aconteceu com Pedro em Lucas capítulo 5, quando Jesus Cristo diz para ele: lança a rede, Pedro, lança a rede. E Pedro fala: trabalhamos a noite inteira, mas não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o que a Bíblia diz? Uma grande multidão de peixes. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Escuta, abre bem o teu ouvido para você ouvir. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer em toda a nossa vida, Ele consegue fazer em alguns minutos. Um dia, como 1000 anos, e 1000 anos como um único dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer assim: pega o que eu vou te falar agora. Olha a descrição de Pedro, o que ele trouxe. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, irmão, Pedro não está dizendo assim: ele vai cuidar de você daqui para frente. Não, Pedro está dizendo para mim e para você, sabe o quê? Olha para trás, o tempo todo até hoje, Deus tem te suprido. Oh, aleluia. Em todos os aspectos. Você também não sabe, mas você andou pelo vale da sombra da morte alguns anos atrás, onde você ligava a sua televisão, onde você ligava o seu celular e tinha mensagem: morreu mais um de Covid, morreu mais um. Aonde a Globo mentirosa, outras televisões mentirosas trazia números assustadores para nos amedrontar, para nos intimidar. Mas você está aqui, sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Porque Ele tem cuidado de nós. Mas sabe o que Ele vai falar no versículo 8? Fala no versículo 8 assim: o diabo, o vosso inimigo, está ao seu derredor, esperando uma única oportunidade para te tragar. Sabe o que é tragar? Engolir uma vezada só. E diz: olha, irmão, olha aqui, pega para você em nome de Jesus. Esse texto está dizendo sobre o quê? Sobre ilusionismo. Ele usa a mentira para tentar te intimidar. Sabe, meu irmão, se você estudar o leão, um bicho normal, você vai pegar, você vai ver o seguinte: o leão, a estratégia dele de caçar as suas presas, sabe como é? Ele espalha as leoas de noite, pelo meio do deserto, onde na África, onde ele fica, ele espalha as leoas, e ali onde eles ficam, tem tocas de animais que se escondem. E quando as leoas estão espalhadas, diz os estudiosos que ele agacha no chão e dá um rugido. E quando ele dá aquele rugido, aquele rugido treme a terra, a ponto dos animais saírem completamente desorientados. E as leoas vão lá. O que o senhor está dizendo, pastor? Não estou dizendo nada. A Bíblia está dizendo, sabe o quê? Uma pessoa ansiosa se torna presa fácil para o diabo. Uma pessoa ansiosa. Por isso que Pedro está dizendo: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Agora o apóstolo Paulo vai dizer assim agora também, com ações de graça. Vamos lá. Aprendemos que a ansiedade é o nosso vilão hoje. A ansiedade é o nosso vilão. Agora Paulo vai dizer sobre gratidão. Será que eu e você temos sido gratos? Irmãos, quando a palavra de Deus diz para mim e para você, pelo amor de Deus, olha o que a Bíblia diz no Salmo capítulo 1. Não pega, bem-aventurado aquele que não pega o conselho do ímpio. Bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não aceita os seus conselhos, as suas sugestões, as suas filosofias, os seus argumentos. Dos ímpios, por quê? Porque a maioria das vezes é o diabo que está usando. Então agora, quando fala assim gratidão, lá fora tem um texto que também você já viu, uma frase que você talvez já viu. Sabe qual é a frase? A grama do vizinho é mais verde que a minha. A família do vizinho é melhor que a minha. O filho do vizinho é melhor que a minha.
diabo. Vou dizer uma coisa para você, irmão, a sua família é a melhor família dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Gratidão. Aprenda o que eu vou te falar agora. Uma pessoa, quando ela se torna ingrata, ela supervaloriza aquilo que ela não tem. Uma pessoa ingrata, ela supervaloriza aquilo que ela não tem. Ela foca, ela cobiça, por isso que a Bíblia condena a cobiça, aquilo que ela não tem. Vamos lá para o primeiro casal. Vem, no paraíso, no Éden, lugar de delícias. Mas olha só, esta árvore aqui não podem comer, porque se comer vai morrer. E aí é mentiroso. E aí? Como é que tá? Tudo bem. Você foi proibido de comer das árvores do jardim. Não. Aquela lá que eu não posso. Deus está com medo. Porque ele sabe que se você comer, você vai ser tão poderosa quanto ele. Seus olhos vão ser frios. E o que aconteceu, irmãos? Fala comigo. Aquela árvore que não tinha nenhum interesse. Aquela árvore que não tinha o foco dos olhos de Eva. Agora vai dizer a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, que Eva olha para a árvore e diz assim, e disse Eva, a árvore é boa e gostosa para dar entendimento. Agora Eva começa a cobiçar aquilo que Deus proibiu do jardim, irmão, onde ela tinha um pomar. Aonde Deus disse para eles, todo animal eu te dou, toda fruta eu te dou, essa não. Quando nós demonstramos ingratidão, nós começamos a valorizar aquilo que nós não temos. Começamos a desejar aquilo que não é para nós. Seja grato. Expressa gratidão. Com ações de graças. Seja grato por estar vivo, seja grato por estar aqui. Eu digo para você em verdade eu te digo, muitos desviados, Cristo está aqui, mas se você falar para por que não estão, eles vão dizer, não conseguimos retornar. Então agradece a Deus por estar aqui. Agradece a Deus por estar trabalhando. Sendo que o pastor falou sobre dízimo e oferta. Sabe, eu costumo dizer para as pessoas que o dízimo e oferta é um processo de três níveis. Primeiro, a pessoa cumpre a lei. Se ela no primeiro passo ela cumpre a lei, eu sou obrigado a dizimar. No segundo passo, ela entra no processo da fé. Eu vou dar porque eu vou receber. No terceiro passo, ela demonstra gratidão. O maior nível, ela traz gratidão. Sabe quem abriu essa porta de emprego para você? Hein? Você se lembra de Jesus? Eu tenho a chave de Davi. Abre a porta e ninguém fecha. Fecha a porta e ninguém abre. Gratidão, meu irmão. Quando você dizima, você está demonstrando a Deus, obrigado pela porta de emprego. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Ei, vamos lá para a Bíblia, Lucas capítulo 8. Oh, aleluia. E a Bíblia diz assim, e tinha algumas mulheres que acompanhavam Jesus, inclusive algumas que ele expulsou demônios. E a Bíblia vai dizer o quê? Que elas serviam o ministério de Jesus, sabe como? Com as suas fazendas. Elas demonstraram gratidão, irmãos. Ele mudou a história da minha vida. Ele mudou a minha realidade, Ele mudou a minha família, Ele mudou o meu quadro, Ele é o Senhor da minha vida. 10% faz com que outras pessoas entrem aqui. O quanto importante tem sido esse lugar para você. Seja grato. Seja grato por tua casa, seja grato por tua esposa, seja grato por aquilo que você tem. Seja grato, meu irmão. Depois ele fala, sabe o que é? Sobre oração. Pergunta, o pastor falou sobre oração, a pergunta que eu faço. Como é que está a tua vida de oração? Hein? Primeiro, Deus nos quer alegre, Ele provou que nos quer alegre, e temos muitos motivos para ficar alegre.
Segundo, ele mostrou que a ansiedade é o vilão da alegria. Terceiro, ele disse que tem que ter gratidão. O quarto, agora diz que tem que ter oração. Você lembra que Paulo disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, com oração e súplica, apresente ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você, meu irmão? Fala para Deus o que está te preocupando. Fala para Deus o que está te entristecendo. Fala para Deus o que está tirando o seu sono. Você se lembra de Atos 16, versículo 31? Ei, irmão, não é mitologia, ei, não é filósofo, foi Jesus Cristo que escreveu Atos 16, 31. Creia em Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Oh, aleluia. Toda a tua casa. Sabe a Bíblia diz, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Como está o teu lar? Hein? Sabe o que é orar, irmãos? Orar, como disse Lutero, é bater a porta do céu. Você tem batido a porta do céu, meu irmão? Como disse Charles Spurgeon, orar é preparar o caminho e deixar Deus passar. Temos orado? Como está a nossa vida de oração? Jeremias 33, o texto, um dos textos-chave da igreja, 33:3. Clame a mim e responder-te-ei. Tem resposta quando a gente fala com ele. O céu responde, meu irmão. Ele ora com a certeza de um céu aberto sobre a tua cabeça. A oração tem o poder de curar a terra. Qual é a tua terra? Como está a tua terra? Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14. O povo que chama pelo meu nome, se humilhar, abaixar, e se voltar para mim, e orar, e se arrepender, então eu vou vir do céu e vou sarar a sua terra. Como está a nossa vida de oração? 1 Samuel, capítulo 2. Ana chega e fala para o profeta Eli pergunta, quem é esta criança? Capítulo 1, perdão. Ana fala, essa criança é o motivo da minha oração. Essa criança é o motivo da minha oração. Essa criança é o motivo da minha oração. Eu acredito com muita firmeza que não tem um crente aqui dentro desse lugar que não tem uma resposta de oração. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, quando for orar, ele não disse se orar, ele disse quando for orar, entra no teu quarto, quando for orar. A necessidade de orar, meu irmão. Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro estava na cadeia, mas a Bíblia faz questão de dizer, e a igreja orava. O pastor chamou você, e a igreja orava, por Pedro. E a igreja orava, não disse que era Barnabé, não disse que era João, não disse que era Tiago, diz a igreja orava por Pedro, e a igreja orava por Pedro, e a igreja orava por Pedro. E Deus enviou o seu anjo. Deus enviou o seu anjo. Como que está a nossa vida? Brinda, meu irmão, a sua casa. Você se lembra de Neemias? Ei, meu amigo, você que trabalha. Você se lembra de Neemias? Você se lembra do Salmo 127? Se não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que está edificando. Você se lembra? Agora a palavra de Deus diz em Neemias, sabe o quê? E Neemias vendo Tobias e Sambalate, dizendo para eles, vocês são um bando de bobo, são um bando de bobão, acham que vão conseguir reformar essa muralha, são um bando de bobo. E sabe o que Neemias disse? Pessoal, homens, eles querem nos matar, eles querem impedir a construção. Então Neemias fala assim, uma mão a colher, a ferramenta de trabalho, na outra mão a espada. E Neemias gritou, luta por tua casa e por tua família, luta por tua casa e por tua família, luta por tua casa e por tua família. Aleluia! Aí fora, meu irmão, o diabo está querendo acabar com o teu
família. É nossa responsabilidade. É isso que Neemias disse. Fica com a colher de pedreiro na mão, mas na outra fica com a espada. A colher na mão, mas na outra espada. A colher na mão, mas na outra espada. Glória a Deus. Glória. Você tem lutado, meu irmão? Sabe, quando eu comecei minha caminhada na igreja, os irmãozinhos, a primeira igreja que eu frequentei foi Deus de Amor. E a irmãzinha falou assim: irmão, eu falei, o que foi, irmão? Ela falou, crente se conhece pelo joelho. Eu falei, como assim, mano? Ela disse, se o crente não tiver calo no joelho, ele não é crente, não. Eu falei, que isso, mano? Como está o nosso joelho, irmãos? Como está o nosso joelho? Escuta o que eu vou te falar. Aquele que se dobra diante de Deus não se curva diante das circunstâncias. Aquele que se dobra diante de Deus não se curva diante dos problemas, das adversidades, não se curva diante da circunstância. Aquele que se dobra diante de Deus não se curva diante dos problemas, das dificuldades, não se curva. Temos orado. Aleluia. E aí ele vai caminhando. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, versículo 8. E agora, irmãos, vamos finalizar. Ele vai dizer assim: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que tiver boa fama, tudo que produzir louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Que isso ocupe o vosso pensamento. Irmãos, fala comigo. Sem alegria não tem como sonhar. Sabe? Salmo 37, versículo 4 vai dizer assim: tenha prazeres em ver a Deus, Ele vai realizar o que está aqui dentro do teu coração. O que está dentro do teu coração? Fala para mim. Fala para mim. Você se lembra de Hebreus capítulo 11? Vamos lá, Hebreus 11, 6. Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que nele crê. Perdão. Hebreus 11, 6 não. Hebreus 11, 1. Vamos lá, Hebreus 11, 1. Diz: a fé é o firme fundamento da coisa que você não vê, mas que você espera. E aí? O que você tem esperado de Deus? O que você tem esperado de Deus? Fala comigo. Isaías capítulo 50, 64, versículo 4. Desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu falar em Deus como o Senhor, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Mas sabe qual é o problema? Vou te falar qual é o maior problema. O maior problema é que se eu for esperar o Uber, eu vou sentar aqui, vou ligar meu aplicativo e vou esperar ele chegar. O maior problema é que se eu esperar um táxi, eu vou ligar aqui e vou esperar o táxi chegar ali. E sabe qual é a diferença? Em hebraico, esperar significa, sabe o quê? Criar expectativa. Ah, meu irmão, diante do processo cria expectativa. Diante do processo cria expectativa. Diante do processo cria expectativa. Como disse Jó, em Jó 19, 25, eu sei que meu Redentor vive e na hora certa vai se levantar. Oh, aleluia! Cria expectativas em Deus, meu irmão. Como está batendo o teu coração? Ei, vamos para a mente. Tudo que é bom, o que você tem pensado? A pergunta que eu faço para você agora: você já parou para pensar que tipo de pensamento você tem pensado? Você já parou para pensar que tipo de pensamento você tem pensado? O que tem ocupado a tua mente? O maior período do dia que você está acordado? Pensamentos bons? Como ele disse em Jeremias 29. Pensamentos a glória dele, como ele disse em Filipenses capítulo 4. Você se lembra de Romanos capítulo 12? Muda a forma de pensar.
Irmãos, nós servimos um Deus poderoso. Amém. Nós servimos um Deus poderoso. Agora, pastor, por que eu tenho que mudar a minha forma de pensar? Vou dizer para você que o pensar muda todo o seu estado de vida. Vou te provar para você. O teu pensamento, escuta, vai virar uma palavra. A tua palavra vai se transformar em uma atitude. A tua atitude vai revelar o seu caráter. E o seu caráter vai definir o teu futuro. Você pensa, fala, age e define quem você vai ser. Tudo que é bom. Você já parou para pensar que você é filho de Deus? Você já parou para pensar que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Você já parou para pensar que você é o sal dessa terra, a luz desse mundo? Você já parou para pensar que você é a menina dos olhos de Deus? Você já parou para pensar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Que tipo de pensamento ocupa a tua cabeça? Eu sou um derrotado, eu nasci para perder. A minha família não é tão boa. Eu não consigo fazer nada. Pensa, fala, age, se comporta e se torna. Pega isso para você. Nós vamos finalizar. Olha o que Jesus Cristo disse. Ele disse assim, pensamento, vamos lá. Sabe o que significa pensamento para Deus? Pensamento para Deus não é só você pensar. Porque o pensar que Deus está dizendo o que é? É trazer uma imagem. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem apenas para pensar. Ele criou o homem para trazer imagens dentro da sua mente. Você lembra? Cria expectativa, trazer imagens dentro da mente. Sabe por quê? Que a Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele vai punir uma grande pessoa, um grande número de pessoas por causa de pensamento. Você se lembra de Davi, quando ele disse, olha, sonda meu coração, esquadrinha meus pensamentos. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele nos deu o poder de criar imagem. Você se lembra de Jesus Cristo? Você lembra? Então vamos lá então. Ele diz assim, com todas essas palavras, não adulterarás, está escrito. Porém eu digo para vocês, qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo de cobiça, já adulterou com ela. Não praticou o ato, não se deitou com ela, não teve contato físico, mas ele disse, na mente, já adulterou, já criou essa imagem dentro dele. Viu por quê? Que Paulo diz aqui, não somente pense, mas ele disse que tudo isso ocupe o vosso pensamento. Tudo isso ocupe o vosso pensamento, coisas boas, coisas agradáveis, coisas que glorificam o nome do Senhor, coisa que estimula você a avançar, coisa que leva você a lutar pelo teu casamento, coisa que faz você ver o teu marido com outros olhos, a tua esposa com outros olhos, coisas que faz você lançar a palavra de vida e não de morte. Glória a Deus. Pensamento. Glória a Deus. Vamos encerrar, só fica de pé, por favor. Glória. Luta, família blindada. Deus trouxe uma armadura para cada um. Vai dizer para mim e para você assim: é guerra. Você está alistado para a guerra. Você está alistado para a guerra. Em 2 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer para mim e para você: o maior ataque é na mente. Efésios capítulo 6, ele vai dizer para mim e para você: dardos inflamados do maligno. Setas e dardos inflamados do maligno. Ei, meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Aprenda algo que eu vou passar para você. Você precisa dar choques nos seus pensamentos. De novo, você precisa dar choque em seus pensamentos. Como assim, pastor? Você precisa olhar os seus pensamentos e dizer para você por que eu estou pensando nisso. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu tenho esse tipo de pensamento na minha mente? Eu sou santo. Você se lembra de 2 Coríntios 10?
Eu quero orar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você sente que Glória, glória, glória. tem sofrido de ansiedade, sabia, úlcera, gastrite, estresse, é sintoma de ansiedade. Sabia que até a ejaculação precoce é sintoma de ansiedade? Doenças psicossomáticas. Se você acha, não, a minha família é a melhor, mas eu tenho sentido que a ansiedade tem me atacado, eu quero te convidar, vem aqui, vamos orar. Eu quero orar com você. Vamos orar. É o melhor. Deus tem o melhor na tua vida. Deus tem o melhor, Ele está pensando em você agora. Eu não sei o tipo de pensamento que eu tenho a vosso respeito. Bem, se você está